Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube Cuidar Estrategicamente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, em alusão ao mês das mulheres. É o estresse além do limite, os impactos do trabalho na vida das mulheres e mulheres no limite quando o trabalho vira sobrecarga. É isso que nós vamos falar hoje. Então, eu vou antes conversar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você verá esta live. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós queremos falar com vocês sobre um assunto muito importante, dando ênfase ao mês das mulheres, como eu falei anteriormente, que é sobre estresse. Mas não é aquele estresse normalzinho que até nos ajuda a agir, né? Nós queremos falar daquele estresse que ultrapassa o limite, aquele que começa no trabalho e invade o seu dia a dia por toda a vida. Então, quando ele deixa de ser produtivo e passa a ser um fator de risco, especialmente para as mulheres no mundo corporativo. E nosso tema hoje é esse mesmo: estresse além do limite, os impactos do trabalho na vida das mulheres. Eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com foco em ansiedade, trabalho com mulheres, já trabalhei como gerente de recursos humanos durante 7 anos e hoje faço parte desse grupo maravilhoso que é o Cuidar Estrategicamente, levando saúde mental para as empresas. Você quer se apresentar, Ana? Então, que bom que vocês estarem aqui conosco. Falar sobre estresse no trabalho e estresse no trabalho para mulheres, nós precisamos ter um recorte aí, porque a mulher ela tem várias jornadas. E aí, como que esse do trabalho impacta na vida pessoal, como que a vida pessoal impacta referente no trabalho. E é isso que nós vamos estar conversando hoje. Meu nome é Ana Cláudia Teodora, sou psicóloga, estou no Rio de Janeiro, em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou psicóloga clínica, implementadora de NR1. E faço parte do grupo Cuidar Estrategicamente, que tem o objetivo de levar saúde mental para as empresas. E você, mulher, como é que você está com a sua saúde mental na empresa? Porque geralmente, às vezes as pessoas falam assim, mas é normal, é assim mesmo, trabalhar é estressante, né? Ainda tem essa fala assim, sabe, Neide? É estressante trabalhar. Será que precisa ser realmente estressante trabalhar? Será que o seu ambiente de trabalho não está te levando a adoecimento? Aí junta tudo, né? Aí junta o cuidar da casa, junta a TPM, junta o trabalho que não está te dando condições de ter uma autonomia, que te coloca com metas inalcançáveis, que te deixam em situações de você não conseguir estar desenvolvendo referente ao seu trabalho e para a sua jornada fora. Então, nesse momento, nós gostaríamos de convidar você, mulher, para que tenha atenção com a sua saúde emocional, para ver se o seu trabalho está sendo adoecedor. Porque as empresas, por causa da NR, ela tem a responsabilidade, sim, de estar olhando a saúde mental, que hoje já não é mais uma opinião, será que tem que cuidar ou não? Não, na verdade é uma gestão que a empresa precisa. Mas como que você está indo para essa empresa, sabe, acordando aquela síndrome que dizem que tem a síndrome do domingo, né? Quando começa a musiquinha do Fantástico, amanhã eu vou ter que trabalhar. Como é que você está levando isso? Está sendo leve? Não está sendo? O que você precisa, mulher, olhar para você ou mudar em termos de comportamento para que você tenha uma saúde emocional melhor no seu trabalho? O que você acha, Neide? Claro, é isso mesmo, viu, Ana? E lembrando que o estresse, o que é o estresse, na verdade? Né? É uma reação natural e física do nosso corpo, né?
e ela reage a situações de perigo, pressão, desafios. Mas até aí tudo bem. Isso vai gerar sintomas físicos e mentais. No caso, cansaço, ansiedade, dores, né, sendo gerado por trabalho, né, finanças ou traumas. Mas aqui nós vamos falar relativo ao trabalho. Nós temos o estresse que impulsiona e o estresse que adoece. Então, nós sabemos que no trabalho é esperado, né? Então, seria muitos prazos, resultados, e tudo isso a gente sabe que faz parte da dinâmica organizacional, né? Mesmo porque nós não estamos em casa, nós estamos no ambiente de trabalho e normas precisam ser cumpridas. Mas quando a pressão passa a ser contínua, gente, quando não há pausa, quando não há reconhecimento, previsibilidade, o estresse deixa de ser funcional e passa a comprometer, passa a ser comprometedor. A produtividade, o clima organizacional, os relacionamentos, e junto com isso vem o quê? O comprometimento da saúde mental, né? E aqui, Ana, entra um ponto fundamental. Não é apenas a demanda que gera sofrimento, mas como a mulher faz dessa demanda, o que ela faz com isso, né? Porque nós entendemos hoje, enquanto psicólogas, que são os pensamentos, né, que aparecem assim na nossa cabeça de repente, que intensificam o nosso estresse, né? E eu escuto muito isso no consultório. Eu não posso falhar, eu preciso provar que sou competente o tempo todo, né? Olha só as coisas que as pessoas trazem. Se eu disser que estou sobrecarregada, vão achar que eu não dou conta, né? E esses pensamentos, né, padrões mentais, que aumentam a autocobrança e prolongam o estado de alerta nas mulheres, não é verdade, Ana? Ah, isso mesmo, Neide. E, na verdade, o estresse, ele não chega gritando assim, oh, cheguei! Ele vem aos poucos, ele começa silenciosamente, sabe? E quando você, mulher, você se sente que o seu corpo, a sua mente não desliga, você fica no automático direto, que você perde seu sono, que você fica irritada, não é por causa da TPM, não, é por causa do ambiente de trabalho, que porque você não consegue desenvolver da maneira que realmente você sabe que você tem a competência e o conhecimento para se desenvolver, e acaba ficando referente estressada, isso tem que ter essa atenção. Não pode deixar normatizar, sabe? Ah, é normal. Não é normal. O problema não é você ter dias difíceis, porque dias difíceis vão ter, mas o problema é você não ter nenhum dia leve. É isso que precisa ter desse olhar. Vai ter dia que vai estar agitado no trabalho, você vai ter o estresse, mas todo dia você ter o estresse, e aí ele já não vira mais ele já vira uma condição. Você só trabalha estressada. E você acaba entrando nesse ritmo. E no consultório, né? Você falou do consultório e me fez lembrar que no consultório, essa semana aconteceu uma situação que uma paciente colocou que estava no trabalho, estava as coisas tão leve, não tinha problema nenhum, ela estava se sentindo muito bem. E aí nós conversamos como que estava sendo difícil para ela trabalhar com leveza, porque estava tão acostumada a ter aquele estresse. E quando ela se colocou limite, porque também você precisa aprender a colocar limites para ter estresse. Aí entra a empresa. Ué, mas como que vai colocar limite referente com a empresa, né? Que o gestor vai estar passando uma determinada situação, como que vai colocar o limite? Você também é dona daquele ambiente, né? O seu líder vai gerir o ambiente de trabalho, mas você também vai poder colocar o limite e aprender a se colocar para o seu gestor, né? E aí o gestor, falando com o olhar de empresa, Neide, o gestor ele precisa ter essa escuta,
Mas essa escuta de, será que realmente eu preciso ficar com essa cobrança excessiva? Eu preciso realmente deixar essa profissional sem autonomia? Eu posso ouvir o que ela tem para poder me dizer? É aí que você quebra o limite e torna um ambiente mais leve. Então, os dois lados, a liderança e mais você, mulher, precisam estar atento a esse ambiente de trabalho para que ele não fique estressado, para que não haja no estresse, né, Neide? Sim, e os líderes, né, as chefias e toda a liderança dos setores, elas precisam entender, né, a partir da NR1, elas vão passar a entender, aliás, que muitas mulheres vivem uma vida dupla ou até numa tripla jornada, né, Ana? Além das responsabilidades profissionais, elas assumem grande parte das demandas familiares também. Isso significa o quê? Que o nível de desgaste acumulado costuma ser maior, né? E quando o ambiente corporativo não reconhece essa realidade ou não oferece suporte adequado, o que pode acontecer com essa mulher? Né? O que pode acontecer no ambiente de trabalho? O burnout, que é o cansaço por tarefas excessivas, o absenteísmo, que são aquelas faltas, né, que as pessoas estão cansadas mentalmente, então elas não conseguem dar conta do trabalho, vão para o médico, pegam atestados. Há também uma grande queda no desempenho, porque ela já vem de casa para o trabalho cansada. Tem os afastamentos que ultimamente estão aumentando muito significativamente. E tem um outro fator também, Ana, que pouco se fala, que é o presenteísmo, que é assim, aí eu vou trabalhar, eu estou cansada, aí eu vou fazer o que eu quiser, não vou produzir, está tudo bem. Então, deve-se pensar que não se trata de fragilidade, né? Mas sim de um contexto de sobrecarga. E isso, com certeza, não, Ana, vai gerar muitos impactos para a empresa. Por quê? Porque o estresse crônico, ele não afeta apenas o colaborador, ele impacta diretamente a organização da empresa. Não é verdade, Ana? Sim, Neide, e precisa ter essa atenção que as empresas, elas fazem levantamento de indicadores, de resultados, né, de recursos financeiros, mas ela não avalia como que aquela profissional está dando resultado. Porque muitas das vezes se dá o resultado, sim, mas a que custo, a que preço que aquela pessoa deu aquele resultado. E é isso que a ANR traz para poder alertar as empresas que não é só você pegar indicadores de mensurar números, recursos financeiros, não é isso. Você precisa mensurar também como que essa pessoa está gerindo, produzindo e como é que ela está emocionalmente. E pensando nas mulheres, porque esse mês, nosso dia, na verdade, dia todo dia, toda hora. Mas, como o mês de março, ele é colocado como Dia das Mulheres, então vamos focar nesse dia, né? Da importância de você, enquanto mulher, poder estar se fortalecendo para estar trabalhando de uma maneira leve. E a empresa, porque quando a gente fala assim, a empresa ela é composta de pessoas. E essas pessoas que, vamos colocar o líder, porque nós não podemos culpar nem o líder e nem o RH para, no caso os problemas, mas tem a responsabilidade de olhar esse ambiente que essa mulher está trabalhando, tem a responsabilidade de ver estrategicamente de que maneira vai estar dando esse cuidado para essa mulher que está trabalhando ali. Porque essa mulher, na verdade, ela vem lá com os problemas lá dela, de filho, de casa, de marido, e ali ela vai ter que produzir. Ela está sendo paga para isso. Não estamos falando sobre isso. Não é questão isso. Ela está sendo paga para produzir. Mas qual é a condição que a empresa, o RH,
você, líder, está dando condições para essa mulher produzir. É isso que precisa ser pensado. É isso que a NR1 traz para que possa ter esse olhar de não adoecimento emocional. Sabe, Neide? É por aí. Sim, sim, Ana. E a gente sabe muito bem, né, que um cérebro em estado constante de alerta, ele não consegue inovar, né? Ele apenas só reage, mas não consegue ter pensamentos criativos, né? E a gente tem que lembrar, assim, que o RH e lideranças têm papel fundamental na prevenção, né? E nós, do Cuidar Estrategicamente, vamos até a sua empresa. Para você, empresário que está nos vendo, nós vamos ajudar a construir algumas ações práticas, né, uma cultura de segurança psicológica, que é esse o nosso objetivo com Cuidar Estrategicamente. Nós iremos criar um ambiente onde a colaboradora possa expressar as suas dificuldades sem medo de ser julgada. Podemos também ajudar na comunicação, com clareza das expectativas, onde essa comunicação seja muito clara. Para quê? Para que haja uma redução do estresse. Nós vamos também treinar os líderes, pois nós sabemos que líderes preparados identificam sinais precoces de esgotamento, que é essa a nossa função, não é, Ana? Então, orientar Sim. O quanto é importante incentivar essas pausas e limites, né? Respeitando, por exemplo, horários, férias, e também cada um sair um pouco dessa desconexão digital, né? Que isso pega muito também com notícias ruins, isso vai deixando todo mundo meio estressado. E nós vamos também, não podemos esquecer que nós vamos também traçar programas de saúde mental, que no caso vem a ser o acompanhamento psicológico, palestras, rodas de conversas, são ações contínuas que nós fazemos, né? Não são aquelas reações pontuais, não. São contínuas, é um trabalho contínuo para o ano todo. O que você Isso acha, mesmo. Ana? Isso mesmo, Neide. E não basta, porque quando a ANR, a atualização da ANR coloca que precisa ter um diagnóstico, uma identificação e uma ação contínua. É isso, Neide. Não basta só falar assim, está estressado, tá? O que eu vou fazer? E aí o gestor chegar e falar assim, a minha equipe, ela trabalha com energia ou ela trabalha com medo? Se ela trabalha com medo, o que é preciso ser feito? É aí que o cuidar estrategicamente entra. Para poder dar esse suporte para você, empresa, para você, gestor, para que a sua equipe ela possa produzir de uma maneira mais leve, que até para você mesmo, que você, líder, também precisa não estar estressado. Você também precisa produzir de uma maneira leve. E a partir do momento que você se coloca para a sua equipe, oferece para ela um bom ambiente de trabalho, os seus resultados vão aparecer, porque o seu resultado, líder, na verdade, é o resultado da sua equipe. E se a sua equipe ela está produzindo de uma maneira leve, olha o seu resultado, vai para longe. Então, pense em cuidar da saúde emocional da sua equipe. Neide? Oi, Ana. Então, é bem isso mesmo, né, Ana? Empresas saudáveis entendem que produtividade sustentável depende de saúde emocional, né? Que estresse além do limite não é sinal de comprometimento, gente, é sinal de alerta, né? E quem é que trabalha em alerta o tempo todo com esse medo que a Ana acabou de falar? Então, cuidar da saúde mental das colaboradoras, né, no ambiente corporativo não é apenas responsabilidade social. Hoje, gente, é estratégia organizacional. E lembrando também que as organizações que promovem equilíbrio, respeito, escuta ativa, elas conseguem construir equipes mais engajadas, são mais leais e mais produtivas também. Por quê? Porque no final, como a Ana falou, empresas são feitas de pessoas. E pessoas precisam de limites respeitados para entregar o seu melhor. Não é isso, Ana? Sim. E nesse mês de março,
As empresas, geralmente, elas colocam algumas palestras, colocam alguns cartazes, mandam algumas informações, mas isso não é o suficiente para a NR1. Para a NR1, você precisa diagnosticar, identificar e dar uma atividade ao longo do tempo. Não é só naquele mês, não. É você lembrar que tem o mês de março, mas tem o mês de abril, de maio, junho, julho, que essas profissionais estão produzindo e elas precisam produzir de uma maneira mais leve. Então, fica aqui a nossa mensagem para você. Empresa precisa adequar a atualização da NR1, entre em contato com o Cuidar Estrategicamente, porque nós vamos, de acordo com a sua empresa, dar para você as soluções que você possa aplicar referente com a sua equipe. E com a sua equipe do sexo feminino também, tá bom? E você, mulher, profissional, que está trabalhando estressada e que está tendo assim, não tendo leveza no seu trabalho, que está cansada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, por causa do ambiente de trabalho, leva para o seu líder que tem a cuidar estrategicamente, que vai ajudar nessas soluções. Né, Neide? Com certeza, Ana. Então, empresários, se você não se adequar, ou se você não adequar, a sua empresa estará exposta e vulnerável. Lembre-se disso. E nós, do Cuidar Estrategicamente, estamos aqui. Nós somos 11 psicólogas espalhadas por todo o Brasil. A Ana está no Rio, eu estou em Jundiaí, nós temos em São Paulo, nós temos em Belo Horizonte, não é, Ana? Belo Horizonte, Paraná. Santa Catarina também, não é? Sim. E nós temos lá na Bahia também, que na Bahia também. Então, vocês podem escolher, nós estamos aqui para servir todas as empresas que houverem necessidade e que tenham essa necessidade de ajustar a NR1, gente. Há uns 15 dias atrás eu falei que faltavam 100 dias, já está diminuindo, né? Então, as empresas têm que se adequarem à NR1. É isso aí, Ana. Eu quero agradecer você de estar aqui comigo, quero agradecer a todos que vão ver essa live nossa e que sigam o nosso canal lá do YouTube, @Cuidar Estrategicamente. Todas as quintas-feiras nós temos conteúdos valiosos sobre a NR1 nas empresas. Eu quero agradecer a vocês e que aproveitem referente essa live. E ambiente saudável não é luxo, é responsabilidade. Pense nisso. Isso aí, Ana. Boa tarde. Um beijo. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia.